Boa noite! Estou ao vivo! Sejam todas as pessoas muito bem-vindas a mais uma quarta-feira para a gente poder falar sobre cães, ouvir sobre cães, entender melhor sobre cães. Afinal de contas, não tem como a gente melhorar o universo canino, a forma como os cães são aceitos na sociedade, a forma como eles vivem dentro da sociedade, principalmente a qualidade de vida dos cães, se a gente não se informar. A gente precisa se informar o mínimo que seja. É lógico, existem as pessoas que fazem tudo, como eu digo, no freestyle, que ela vai fazendo aquilo que ela acha, do jeito que ela acredita. É bem provável que essa pessoa, ela vá fazer coisas boas pro cão, sim. Ainda mais se ela acreditar que tudo aquilo que ela acha que pode fazer mal pro cão, ela não vai fazer, com certeza ela vai oferecer uma vida boa para esse cão. Porém, será que ela vai conseguir dar o máximo, o melhor? Quando eu digo o máximo, é o máximo que ela pode dar. Não quero que as pessoas imaginem que todo e qualquer cão, o que vive com você, o que você encontra na rua, precisa ter a melhor experiência do mundo, ou conhecer tudo, saber tudo, ter a melhor comunicação de todas, a melhor socialização. Não é isso. Mas aquilo que você consegue oferecer naquele momento, o famoso tempo de qualidade, a gente precisa garantir isso para o cão. E se dentro desse momento a gente conseguir desenvolver habilidades do cão, ensinar coisas novas, garantir que ele tenha experiências positivas, que ele consiga atingir objetivos, que ele colha benefícios, que ele sinta prazer de fazer isso, aí sem dúvida nenhuma essa vida do cão será com muita qualidade e estaremos fazendo o nosso papel, que é ser as pessoas melhores amigas dos cães. E é para isso que toda quarta-feira eu estou aqui, toda semana, na verdade, eu busco abrir uma live aqui com um tema específico para que a gente possa se aprofundar melhor nesse universo dos cães, entender melhor e conseguir atingir essa qualidade em cada situação que a gente vive com os cães, em cada pequeno momento, em cada pequeno período de tempo que a gente tem com os cães, a gente conseguir oferecer uma qualidade, aumentar um degrauzinho, subir um degrauzinho. Então toda quarta-feira eu trago um tema que são temas que no meu ponto de vista, são temas atuais, porque são coisas que eu vejo atualmente, que eu ouço, que eu vivencio, que eu experiencio, que as pessoas chegam até mim solicitando. Então são coisas que para mim são atuais e que fazem sentido dentro da realidade que a gente tem hoje, que pode não ser a sua, ou talvez seja a sua também, mesmo que você não tenha um cão, porque eu sempre digo que todo mundo tem um cão. Mesmo que você não tenha um cão junto com você ali, vivendo com você, mesmo que você nunca teve um cão, você vivencia coisas com cães, você experiencia coisas com cães, você é responsável por garantir que esse cão fique bem na sua presença, mesmo que você não queira ter contato ou tenha até medo de cães, você precisa garantir que essa experiência ela seja positiva para você e para o cão. Que esse contato realmente não exista, que essa proximidade seja uma coisa respeitosa, que exista um respeito de limite, de momento, de intenção, de vontade, enfim. Tudo isso faz parte da nossa vida com os cães, da sociedade com os cães. E quanto mais a gente souber, quanto um pouquinho mais a gente souber, melhor será essa vida dos cães e mais incluídos eles estarão na nossa sociedade. Muitas vezes eu digo que o mais difícil quando a gente fala de cães é a gente colocar em prática alguma coisa. Conhecimento é muito fácil adquirir. Quando eu digo conhecimento, você se informar sobre isso. Agora você colocar isso no seu dia a dia, você efetivamente realizar isso, não é uma coisa tão simples se você não estiver realmente disposta a fazer isso. Quando a gente fala de métodos de cuidar de cães, a gente automaticamente vai falar de métodos punitivos e dos métodos que não utilizam nenhum tipo de punição, que seriam os métodos positivos, né? Adestramentos positivos e tal. Só que você colocar na prática tanto a punição quanto o adestramento positivo, você precisa se dedicar para isso. Você precisa fazer de verdade, você precisa fazer acontecer e precisa realizar uma mudança. E qualquer mudança que a gente precisa realizar na nossa vida, ela depende de uma dedicação nossa, de uma vontade nossa. E se você acreditar que você precisa ser a pessoa melhor amiga dos cães, afinal de contas a gente traz os cães para viver com a gente na sociedade, você vai conseguir ter essa dedicação. Você vai conseguir realizar isso e com certeza oferecer uma vida melhor para todos os cães que estão aí pelo mundo afora e no seu mundo também. Não sei se existe isso. Boa noite a todos. Enquanto eu vou começando aqui, vocês podem dar boa noite. Eu vou falar um pouquinho algumas situações que tem a ver com o tema de hoje. O tema de hoje é cocô é mais do que saúde. É importante a gente pensar de o cocô de uma outra forma, ou, não sei se você já pensa assim, para a gente poder abordar algumas coisas. É muito comum, e quando eu digo comum, eu não quero dizer que seja normal, muito pelo contrário.
O normal é justamente o contrário daquilo que é comum. Mas a gente vê ainda hoje, é comum porque acontece ainda e as pessoas ainda fazem e acham que deve ser assim. Você vê cães na rua e até outras pessoas, as pessoas que têm cães também, o cão que faz aquele cocô, que é o cocô, vou falar o cocô picadinho, em parcelas. Faz um cocôzinho aqui, aí anda mais um pouquinho, faz um pouquinho, aí vai andando e fazendo. Então é muito comum, mesmo que você não tenha cães, você vê no chão cocôs que estão separados ali, enfim. É uma situação que acontece, que é comum acontecer, não pode ser considerado normal, mas dos cães fazerem desse jeito, da mesma forma com xixi também. Aquele cão que passeia, que sai na rua, aí ele faz um xixi numa parede, aí ele cheira uma grama, ele faz um xixi, aí ele vai num poste, ele vai e faz um xixi, aí ele anda mais um pouquinho, tem um bueiro, ele faz um xixi, aí tem uma poça de alguma coisa ali, ele vai faz um xixi ali, o cão que faz o xixi parcelado também. Então existe esse cenário, a gente precisa entender isso, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida dos cães e entender se isso realmente deve acontecer ou não. Eu acredito que só de eu falar aqui a gente já entende que não é uma coisa que deve ser considerada normal. Ela é no máximo comum, que acontece e ninguém faz nada, ou as pessoas acabam não fazendo nada para mudar, porque afinal de contas o cão está fazendo xixi e está fazendo cocô, independente de como seja a forma que está sendo feito. E também acontece uma outra situação, essa é mais comum ainda, das pessoas que levam os cães para fazer xixi e cocô fora de casa. Tem esse costume, né, de levar o cão várias vezes no dia, independente do clima, tal. A pessoa sai ali, é de regra, né, é via de regra, não sei se fala assim. Enfim, a pessoa tem ali marcado com ela definiu que vai sair com o cão nesses horários para fazer xixi e cocô e o cão acabou adquirindo essa rotina também. Só que assim que a pessoa sai do ambiente onde é o ambiente da casa, onde é o local que seria a rua, o cão automaticamente ele procura o primeiro lugar ou ele já para no meio de onde ele estiver, abaixa, faz um xixi ou abaixa e faz um cocô. Então isso também acontece, é muito comum isso acontecer, não pode ser considerado normal. Do cão, assim que ele se vê no ambiente onde ele está acostumado a fazer cocô, ele já se colocar nessa posição e já fazer. Ou seja, isso só demonstra o quanto esse cão estava precisando fazer esse xixi e esse cocô. Enfim, uma boa noite a todos aí, enquanto o pessoal vai entrando. Boa noite, boa noite. A nossa live de hoje é cocô é mais do que saúde. Eu vou colocar uma pergunta aqui para que vocês possam dar a opinião de vocês também. É uma pergunta, mas é uma pergunta. Para que vocês deem a opinião de vocês, o que vocês acham, ou o que vocês fariam, ou o que você acha que é comum, ou o que você já viu, que é, que local é bom o cão fazer cocô? Então, para que vocês deem a opinião de vocês, aí daqui a pouco eu vou apertar aqui para ver as respostas de vocês, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Enquanto isso, eu vou falando aqui sobre a live, sobre o tema, para que a gente possa entender melhor e sair daqui com mais qualidade para oferecer para os cães nesse critério também. Ter horário para ir ao banheiro faz bem? É lógico, estamos falando do cão, né? Ter horário para ir no banheiro se faz bem. A primeira coisa que a gente precisa entender é que se existe essa rotina, se existe uma rotina e o cão vai regularmente, já é uma coisa boa. Pelo fato dele conseguir fazer com que o organismo dele funcione, para um xixi ou para um cocô. Essa não é a questão que eu vou levantar agora, só pelo simples fato do cão fazer, já está ótimo, não importa o local onde ele faça, que hora ele faça, a quantidade que ele faça, como eu disse no começo, se ele faz parceladinho, existe ali uma coisa saudável acontecendo, pode ser que ela poderia ser melhor, talvez, mas já existe uma coisa saudável que é o cão botando para fora os famosos dejetos, aquilo que o corpo não aproveitou, que já pode começar a fazer mal para ele. Então ele coloca para fora. Ótimo, tem um horário para ele fazer, ele está acostumado, você leva, sai com ele, enfim, qualquer que seja a rotina, o cão vai lá e faz. Só que estamos falando aqui de horário. O cão ter um momento do dia onde ele vai fazer isso. É bom? É bom. Só que olha o risco que a gente corre. A partir do momento que você define um horário para o cão fazer um xixi, um cocô, se o cão em algum outro momento do dia ele precisar, independente, porque acontece às vezes uma mudança na forma como ele se alimentou, o horário, a quantidade, o tipo de comida, de repente o cão precisa fazer um xixi, um cocô em um horário diferenciado. O corpo dele exige isso e para a saúde dele é importante que ele consiga fazer. Agora, se ele tem um horário ali, ele vai ficar segurando, ele vai ficar impedido, ele não vai fazer enquanto não chegar o horário ou chegar o momento. Só a partir disso a gente já percebe o quão ruim para a saúde do cão está sendo ele segurar esse xixi e esse cocô.
Então ele precisa ter horário, é legal que ele tenha para que exista uma rotina. É mais importante, acho, falar nesse momento, ao invés de horário, um horário específico, ter uma rotina. Uma situação que se cria, uma forma como você faz, por exemplo, antes de passear, ele faz um cocô e a gente sai. Ou ele se alimenta e depois a gente sai para ele fazer um cocô, para ele ir nesse local do banheiro, enfim. Mas a gente corre esse risco quando a gente define situações e momentos para o cão fazer cocô, porque se ele precisar fazer isso em outros momentos, há uma grande possibilidade de ele não fazer e ele ficar segurando e isso começar a fazer mal para a saúde do cão. Acho que é esse ponto que a gente precisa imaginar. Então, quando a gente fala se cocô é mais do que saúde, a gente precisa pensar isso. Só o fato do cão estar fazendo xixi e cocô, será que é o máximo de saúde ou a melhor forma de ele apresentar saúde e estar saudável? Será que se ele pudesse fazer em outros horários, se ele tivesse um local, que ele tivesse autonomia, independência para fazer isso, será que não seria muito melhor para o cão fazer isso? Então é importante a gente sempre... Eu gosto de levantar essa questão quando a gente fala de rotina, porque é muito comum, sempre que é comum, não é normal. Então é muito comum que as pessoas acreditem que só o fato de existir uma rotina, de acontecer as coisas iguais, isso é bom para o cão e isso traz saúde e qualidade de vida para o cão. Só que eu já mostrei para vocês que não. Principalmente quando a gente fala de ir no banheiro. Se o cão tem horários e precisa seguir esses horários, se ele tiver vontade ou precisar ir em outros horários, ele não vai fazer, vai segurar e vai começar a fazer mal para a saúde desse cão. Não sei se vocês acreditam nisso, sabiam disso? O Jackson sempre põe umas informações aqui gigantes. Os meus fazem tudo que é lugar. Os horários que eles querem, às vezes de madrugada, tenho que levantar para levar eles. É importante. Isso aqui ele falou uma coisa que eu não acabei não falando, que é a questão do cão pedir. Né, o cão fazer algum barulho, ou o cão bater na porta, isso também é muito comum, não que deva ser considerado normal, mas olha como é que está essa necessidade desse cão. Ela chegou num ponto onde ele precisa pedir, porque já está no limite dele também. Ele queria segurar, porque ele sabia que dentro da rotina existia um local e um horário para fazer, só que ele não estava aguentando mais. Olha o quanto estava fazendo mal para ele. E aí levantar a questão aqui, só um adendo, de eles fazerem de madrugada, existe aí, ó, no meu ponto de vista, uma falha na rotina de alimentação. Ou estão comendo demais, ou estão comendo em horários que talvez não fosse o ideal para eles antes de dormir, enfim. Existe alguma coisa aí que precisa ser melhorada aí, Jackson, para que eles não precisem ficar pedindo e nem fazendo de madrugada. Lembra que de madrugada é horário para descansar, é importante demais que os cães durmam bem à noite. Vamos seguindo aqui com a próxima questão. Qualquer dúvida pode mandar aí, pessoal. E deem a opinião de vocês sobre a pergunta de hoje, que é: qual local é bom para o cão fazer cocô? A pergunta nem está escrita assim, mas é isso. A pergunta é: que local é bom o cão fazer cocô? Escrevi mal pra caramba, mas é essa a ideia. Deem a opinião de vocês. Dentro de casa é um bom lugar para o cão fazer cocô? E aí eu vou acabando dando uma resposta aqui, não vale colocar mais dentro de casa, mas vamos imaginar o seguinte: é muito comum que as pessoas atualmente elas optem por levar ou criar uma rotina do cão fazer xixi, cocô, vou falar de cocô, mas não vou falar de xixi automaticamente, fora de casa, por uma questão de limpeza. É muito comum e mesmo que alguém venha me dizer o contrário, eu sempre vou negar. Eu acredito que as pessoas fazem isso para poder manter o local onde o cão está limpo. Porque, afinal de contas, quando o cão faz um xixi ou um cocô, tem um cheiro ali e você precisa fazer essa limpeza. Agora, quando o cão faz na rua, existe uma liberdade para as pessoas, existe uma comodidade para as pessoas de não precisar limpar um xixi. Eu nunca vi, e se vocês já viram, vocês me digam. A não ser eu, né, que eu faço isso e oriento as pessoas que estão comigo, para poder também fazer uma limpeza do xixi. Mas olha como é cômodo para as pessoas. Então a gente acaba caindo nessa armadilha de considerar, de levar o cão para fazer xixi e cocô só fora de casa, por uma parte cômoda nossa. Dentro de casa, acaba sendo um lugar onde se o cão fizer um xixi, um cocô ali, você vai precisar limpar. Acho que até o Jackson colocou isso da garagem, né, que vai ter que limpar. É dentro de casa ali, eu vou ter que limpar em algum momento. Então as pessoas acabam optando por fazer fora de casa. Só que vamos imaginar dentro de casa o cenário dentro de casa. É isso que a gente precisa entender, já que estamos falando de saúde. Não é só o cocô. Não é só o cão ter a opção de fazer cocô dentro de casa. É porque dentro de casa é mais seguro. E precisa ser mais seguro. Não é automaticamente, só porque o cão está dentro de casa, ele se sente seguro em todos os lugares. Isso é uma socialização que nós precisamos fazer com os nossos cães quando a gente traz eles para dentro de casa.
Porém, a partir do momento que isso foi feito, que o cão considera esse lugar seguro, é o melhor lugar para ele fazer um xixi, um cocô, para ele se colocar nessa posição vulnerável, fazer sem problema nenhum, sem ficar com pressa de fazer, sem ficar com arisco, ou ansioso, ou temeroso de que alguma coisa vai acontecer naquele momento, ele fazer tranquilamente. Então acho que o grande ponto do cão fazer um cocô dentro de casa, e aí independente de onde seja, não é esse o ponto que eu estou levantando aqui agora. Isso é uma outra questão e vai da rotina da família, da vida de cada um. Porém, o cão fazer dentro de casa faz muito bem para a saúde mental desse cão. Não estressa ele nesse momento tão importante e que precisa ser feito com tranquilidade, para ser mais saudável, para trazer qualidade de vida para o cão. É o cão ter um lugar que ele sabe que ele pode ficar à vontade, ficar exposto, ficar vulnerável, sem pressa, para fazer com calma o xixi e o cocô dele. De preferência independentemente, sem que você precise levar ele até o local, para que ele possa ter essa autonomia de se dirigir até o local dentro da casa, no local onde ele vive, que ele sabe que é o local onde ele fica seguro para fazer isso. Aí ele vai lá e faz numa boa. É a melhor forma de ter um lugar saudável para o cão fazer um xixi e um cocô é dentro de casa. E a gente precisa sempre valorizar isso e garantir que os cães tenham esse acesso a um local dentro de casa. Não sei se vocês acreditam nisso, se eu falei besteira, mas que nem eu falei que as pessoas fazem na rua por ser cômodo. Para as pessoas. Ó, o Jackson, vou até aproveitar o que o Jackson falou aqui. Ô Jackson, dá a sua opinião aqui na pergunta de hoje. Que local é bom o cão fazer cocô? Aí coloca aqui na interrogação que daqui a pouco eu vejo. Ele falou que os deles só fazem dentro de casa. Na rua só fazem xixi. Agora vamos imaginar o cenário que eu acabei de falar da vulnerabilidade da exposição. O xixi é uma coisa mais rápida. O xixi, o cão levanta a pata, principalmente os cães dele que são cães machos. Acho que são 2 cães machos. Enfim, mas o xixi é uma coisa mais rápida. O cão vai lá, levanta a patinha, tum, tum, beleza. Agora o cocô é uma coisa que demanda um pouquinho mais de tempo, vai deixar o cão mais tempo exposto e vulnerável. E provavelmente na rua eles não estão se sentindo confortáveis e seguros para fazer isso. Vamos seguindo aqui, ó. Deem a opinião de vocês sobre a pergunta de hoje. Que local é bom o cão fazer cocô? Eu acabei de falar de dentro de casa, mas vocês podem dar essa opinião também, é óbvio. O que ajudaria o cão a fazer cocô? Eu dei 3 opções, eu coloquei aqui, vou falar para vocês, mas lembra que a gente está falando que cocô é mais do que saúde. Então, o que ajudaria o cão a fazer cocô? Aí eu coloquei a alimentação, um local limpo ou uma socialização para esse cão. Quis levantar conceitos aqui que são bem diferenciados para que a gente possa entender um pouco cada um deles. Quando a gente fala de alimentação, a primeira coisa que a gente precisa entender não é simplesmente o cão ingerir algo para se alimentar e se nutrir e depois despejar o que não foi aproveitado. Isso é uma coisa muito básica, isso é algo que os cães fariam na rua por sobrevivência. Isso é uma questão de sobrevivência do cão e que em casa não pode ser considerado dessa forma. O alimento tem que ser uma coisa que o cão sabe que ele não precisa lutar por isso, que ele não vai ficar sem essa coisa. Então o alimento, quando a gente traz o cão para casa, ele precisa ser algo normal do dia a dia. A coisa mais comum, a mais normal do dia a dia do cão é ter um alimento, os horários para se alimentar, enfim. Agora, quando a gente fala de ajudar o cão a fazer cocô, a gente precisa sim ter uma alimentação balanceada, de acordo com o seu cão. Não adianta você procurar em embalagens de ração, se é a ração que você dá. Não adianta você imaginar pelo peso do seu cão quanto de alimento ele queria, ou comeria de outro tipo de alimento também. Não adianta você ficar dando enquanto o seu cão tem fome, que você põe o cão come, você põe o cão come. Se você fizer isso, você vai colocar uma alimentação a mais do que o corpo do seu cão consegue digerir. Isso vai fortalecer, não. Isso vai estragar, vou colocar dessa forma que eu não lembrei o termo. Isso vai estragar o trato digestivo, porque vai ser um trabalho excessivo para o trato digestivo do seu cão, que não está precisando de tudo aquilo. Muito das nutrientes, das proteínas que foram ingeridas vão ser colocadas para fora e muitas vezes isso vai acontecer de uma forma mais rápida, ou seja, vai desregular os horários que o seu cão tem para ir no banheiro. Só aí já mostra que existe uma alimentação desregulada. Então, quando a gente fala de alimentação e ajudar o cão a fazer cocô, é ter uma alimentação que seja de acordo com as necessidades nutricionais do seu cão, em horários estabelecidos, que ele vai e coma naquele horário, para que funcione como um reloginho, para organizar o organismo dele, para que ele possa ter os famosos horários dele de fazer um xixi, de fazer um cocô.
É esse tipo de alimentação que a gente tem que falar quando a gente fala de ajudar o cão a fazer cocô, é ter essa alimentação muito bem estruturada na rotina do cão. Não aquela questão de come o quanto quiser, a hora que quiser, fica exposto ali para ele poder comer quando ele tem fome. Que conceito mais abstrato é esse? Que absurdo a gente acreditar que o cão só vai comer quando ele tem fome. Isso quer dizer que o cão chegou num ponto onde ele está passando fome. Olha o absurdo que é isso. Enfim, mas a questão é, a alimentação precisa ser balanceada, de acordo com o seu cão, com horários definidinhos, para que o seu cão tenha um apetite para se alimentar, se alimente com calma, se alimente bem, para poder digerir bem esses nutrientes e ter uma qualidade de vida acima da média. Isso só de alimentação, hein? Aí outra situação que eu pus que vai ajudar o cão a fazer um cocô, não importa onde seja, um local limpo. Ainda é muito comum, falando de comum de novo, que as pessoas acreditem que precisa ter cheiro do xixi ou do cocô do cão, ou de qualquer xixi ou de qualquer cocô, para que o cão vá lá e faça um xixi. Esse é o grande absurdo que a gente transformou na realidade dos nossos cães. Lembra que a gente tem que sempre pensar em melhorar a qualidade de vida, em melhorar a forma como as coisas são oferecidas para o cão. Agora, se você acredita que o seu cão precisa estar na sujeira para que ele consiga fazer um xixi e um cocô, acho que a pessoa está muito enganada quando ela pensa desse jeito. A melhor coisa que a gente tem para oferecer quando a gente traz para casa com relação a essa higiene é a higiene do local onde o cão faz as necessidades. Esse local precisa estar sempre limpo. Se o seu cão ou qualquer cão, ele opta por fazer um xixi onde já tem um xixi, onde já tem um cocô, é porque isso foi uma condição imposta por você. Porque aquele local nunca estava limpo, porque você não dava outra opção para o cão. Essa é a grande realidade. Os cães precisam de um local limpo, afinal de contas, ele vai se expor. Ele estará exposto, colocando as partes íntimas dele ali, que tem menos proteção, que tem menos pele, que vão proteger menos ele, em um local sujo. A partir do momento que ele fez um cocô, que ele fez um xixi, aquilo já começa a ficar ruim. Já começa a atrair bichos, a atrair bactérias. E o seu cão continuar fazendo ali naquele mesmo local, você está levando o seu cão até algum tipo de doença. A qualidade de vida vai estar sempre lá embaixo. Então olha como é importante para ajudar o nosso cão a fazer um cocô e um xixi, é sempre ter o local limpo. E é aqui que as pessoas caem na armadilha de querer que o cão faça fora de casa, porque aí ela não precisa limpar, e lá fora vai estar sempre limpo. Será que lá fora está sempre limpo? Quem é que limpa? Qual é a limpeza garantida desse local fora de casa? Então dentro de casa é o local onde precisa estar sempre limpo, asséptico, limpo, higienizado, para que o seu cão possa se expor, possa ter acesso, possa ficar confortável, ficar bem, sem pressa, com calma, para poder fazer um outro xixi, um cocô, naquele mesmo local que seja, porém limpo. E quando eu digo limpo, não precisa ter aquela intenção ou aquela condição de que você precisa fazer a limpeza para tirar todos os cheiros, todas as impurezas. Não, isso só vai acontecer se você demorar para fazer essa limpeza. Se o cocô ficar um tempo ali, ele vai começar a impregnar, não sei se esse é o termo que se usa, a mesma coisa o xixi, aí a limpeza precisa ser um pouco mais pesada. Agora o cachorro fez o xixi, fez o cocô, você foi lá, já limpou enquanto estava fresco, automaticamente está limpo esse local. O cão pode até ser que ele sinta algum cheiro desse xixi, desse cocô, mas não é nada que seja absurdo. É um local limpo, é um local renovado para que o seu cão fique à vontade para fazer um xixi e um cocô. Então isso vai ajudar o cão a fazer um xixi e cocô. E a última situação é a socialização. Essa pode parecer meio estranha, mas para quem provavelmente já conhece, já está acostumado com como tratar dos cães, como cuidar bem dos cães, a gente entende que a socialização é um dos fatores mais importantes da vida do cão quando a gente traz eles para casa. E com xixi e cocô não vai ser diferente. Para o seu cão fazer um cocô, a primeira coisa que precisa acontecer é ele conhecer o lugar. É ele ficar tranquilo naquele lugar, ficar à vontade, se sentir seguro, se sentir confortável. Esse é o primeiro ponto. Para a gente ajudar o cão a fazer um cocô em um lugar, tem que ser um lugar que ele conheça. Se você quiser que o cão... Vou criar uma situação aqui. O cão fica o dia inteiro na sala. Situação hipotética. O dia inteiro, o lugar que ele conhece, que ele sabe o que acontece, que ele fica seguro, que ele conhece os sons, que ele sabe para onde ele pode se esconder, aonde ele se protege, enfim, é a sala. Aí você quer que o seu cão vá até um outro local que ele frequenta pouco, que ele conhece pouco, que provavelmente ele não fica tão à vontade, porque quando ele vai ali é porque ele está com uma vontade, ele está com desconforto de um xixi, de um cocô, querendo sair ali. A relação com esse local é uma relação estranha.
Então a primeira coisa é apresentar o local onde você gostaria que o seu cão fizesse um xixi, um cocô. E eu sempre digo que a casa inteira precisa ser um lugar seguro. Não necessariamente que o seu cão possa e vá fazer cocô e xixi em toda a casa. Não é esse o objetivo. Pelo menos eu imagino, e dentro da realidade das famílias, eu acredito que o ideal seja ter alguns locais específicos para que o cão possa fazer um xixi, um cocô. Porque é muito mais do que saúde, cocô. É o cão ter essa autonomia, ter essa liberdade, ter essa segurança de ir até esses locais e conhecer esses locais. Então a socialização ela é uma das mais importantes para o cão conseguir fazer um xixi, um cocô com calma. Inclusive na rua. Se você pensar na rua, acabamos de falar aqui, o Jackson até levantou essa questão. Se você pensar na rua, o seu cão precisa estar muito confortável diante de uma situação para poder conseguir fazer um xixi, um cocô fora de casa. Ou porque já está no limite dele. Olha as situações que podem, às vezes, as armadilhas que a gente pode cair. Acreditar que nosso cão faz um xixi, um cocô fora de casa porque ele se sente seguro. E se ele está explodindo de vontade de fazer um xixi, cocô? Então, dentro de casa é o local onde você consegue apresentar tudo isso, transformar como um local seguro, confortável, arejado, limpo, para que o seu cão faça um cocô e um xixi ali. Então, olha só como a socialização nesse momento vai ajudar o seu cão a fazer um cocô. Vamos seguindo, enquanto isso, deem a opinião de vocês sobre a pergunta de hoje, que eu já vou falar sobre ela agora. Vamos lá. Esqueci a pergunta. Está escrito na tela. Que local é bom o cão fazer cocô? Vamos ver as opiniões de vocês, as respostas de vocês. Nossa, tem um monte aqui. Hoje foi fácil, né, dar essa resposta. Eu vou na ordem aqui, ó, pra gente entender. Aí colocaram aqui, ó, privada. Que um local bom para o cão fazer um xixi ou cocô é uma privada. Eu vou levantar a seguinte questão, por mais absurdo que possa parecer, isso é uma das formas que vai garantir que o local esteja sempre limpo. Só que a primeira dificuldade que você vai ter é transformar esse local num local seguro para o seu cão. Não só que ele se sinta seguro, mas que a própria privada em si, já que escreveram privada, é que ela seja confortável e segura para que o seu cão fique ali apoiado, ele possa se movimentar, ele tenha mobilidade caso ele queira girar ali, se pegar uma melhor posição para fazer um xixi, um cocô. Acho que isso dentro da nossa realidade atualmente é um pouco improvável, é difícil a gente conseguir. Mas se a pessoa conseguir fazer isso, colocar um suporte, enfim, eu nunca vi isso acontecer. E o cão gostar, conhecer e ficar à vontade para fazer ali, isso vai te ajudar muito com relação à higiene. Vai manter aquele local sempre limpo. O cão fez ali a necessidade dele, o cocô até o xixi, vai lá, deu a descarga, tá tudo certo. Não sei se vocês conhecem, mas existem aqueles... Não é tapete higiênico, é como se fosse o tapete higiênico. É que eu não vou falar, a marca aqui é o Easy, pelo menos a marca que eu conheço é o Easy. Ela é uma estrutura, ela é uma plataforma, como se fosse uma caixinha, mas ela é bem baixinha, onde o cão sobe em cima, ela tem uma grade, e o cão faz ali o xixi, o xixizinho dele, o cocô dele, e aí o cocô, o xixi, vai embora diretamente, porque existe uma conexão para o ralo, você só liga uma torneira. Eu nem sei como funciona isso também, mas existe essa possibilidade. É como se fosse uma privada para o seu cão. Ele sobe ali, só que é lógico, é uma estrutura que comporta o peso do seu cão, o tamanho do seu cão, para deixar ele confortável para fazer um xixi e um cocô ali. Porém, ter um lugar, já que a gente falou da privada, ter um lugar, a primeira coisa que a gente precisa pensar é na segurança e no conforto desse lugar para o nosso cão fazer. E aí, se for possível, se o cão acostumar e fizer bem, fizer com calma, tiver independência para isso, tá ótimo. Não importa onde seja. Então eu acho que sim, um lugar bom para o cão fazer o cocô, uma privada, um local onde você... Não, eu não acho bom. Eu não acho que seja um lugar bom, justamente por causa da dificuldade em você adaptar isso para que seu cão consiga utilizar uma privada para fazer um xixi e um cocô. Independente de ser um cão fêmea ou um cão macho, tá? Eu vou dar a minha opinião também, eu sempre gosto de levantar algum... Eu vou pegar mais umas de vocês, vai. É que eu não queria deixar as minhas passarem, mas eu vou colocar aqui, vamos ver essa daqui, ó. Tapetinho na lavanderia. Eu vou considerar duas situações aqui dessa resposta de tapetinho na lavanderia como um local bom para o cão fazer xixi e cocô. O tapetinho, e aí vamos considerar qualquer tipo de tapetinho, qualquer tipo de superfície. Pode ser um jornal, pode ser um pano, pode ser qualquer coisa, desde que seja um local onde o cão reconhece que você ensinou, ajudou ele a entender que era aquele o local onde ele poderia fazer um xixi e cocô, que estava tudo bem, que ele ia ficar seguro, que ele ia ficar tranquilo, que ninguém ia atrapalhar ele, que depois ia estar limpo novamente. Se foi isso que foi feito, é ótimo o cão ter essa referência
para principalmente quando você for para outros lugares com o cão, você também levar essa referência para ele e deixar ele fazer um xixi e um cocô ali com calma, com essa semelhança do local onde ele estava acostumado, que é como acontece para nós. Imagina, você vai num local novo, tem um banheiro, então você sabe que ali é o local, você vai lá e faz. Para o cão tem que funcionar da mesma forma. Então acho que ter um tapetinho é um local muito bom para o cão fazer, ter essa delimitação, esse local onde o cão reconhece e vai lá fazer. Agora, o outro ponto aqui que tem é a lavanderia. Isso é muito comum no dia a dia das pessoas, elas considerarem o canto da lavanderia como um local para o cão fazer um xixi e um cocô. Principalmente por estar mais afastado do resto da casa, muitas vezes longe da cozinha, né? Isso pode acontecer, não sei qual é essa ideia, mas sempre existe o local mais afastado, é mais arejado esse ponto. Só que olha só esse lugar. Na maioria das vezes, tô falando na maioria das vezes das realidades que eu conheço, é um local que não é tão grande. É um local que tem parede em todos os lados. É como se fosse um cubo ali, um cubículo. E aí o cão pode se sentir desconfortável por não ter essa liberdade. O cão precisa se sentir confortável ali para poder fazer um giro, para poder abaixar do jeito que ele quiser, como ele quiser, sem ficar encostando em nada. Isso é segurança para o cão. Então a lavanderia, às vezes, ela corre esse risco. E também existe o outro contraponto, que é, nessas lavanderias, na maioria das vezes, existe uma máquina de lavar, existe uma máquina de secar, ou um ferro de passar, sei lá. Existem coisas que fazem muito barulho, normalmente. Então imagina que o seu cão está acostumado a fazer um cocô na lavanderia. Aí naquele dia você botou, ou a máquina de lavar está funcionando. E o seu cão precisa ir até lá para fazer um cocô, para fazer um xixi dentro desse cenário assustador. Se não foi algo que você apresentou, que o seu cão conhece, que você socializou o seu cão com isso, olha a dificuldade que a gente coloca para o cão. Então eu acredito que é um lugar bom, sim, já que a gente está falando de um local bom para o cão fazer xixi e cocô, o tapetinho para ter a referência, só que a lavanderia dentro todos esses critérios, porque precisa ser um dos lugares mais seguros para o seu cão, para ele poder fazer esse cocô e ficar ali vulnerável, com calma. Lembre, não é só porque o cão fez um xixi, fez um cocô, que está tudo bem. Às vezes ele não tinha outra opção e ele precisava fazer. Então a gente precisa entender se o cão está calmo, se o cão está tranquilo, está fazendo a quantidade ideal para ele, ou seja, de acordo com aquilo que ele se alimenta. Então é isso que a gente precisa sempre olhar quando a gente vai escolher um bom lugar para o cão fazer um cocô. Eu vou dar não vou dar minha opinião não, vamos embora. Vamos seguir, senão a gente ultrapassa os tempos da live. Uma coisa importante, já que a gente está falando de cocô ser mais do que saúde. Quando o nosso cão faz necessidade, seja ela um cocô ou um xixi, é muito importante que nós, as pessoas que estão com ele, observe esse cocô. Conheça esse cocô, esse xixi. Para que qualquer alteração, seja ela de textura, seja ela de cor, seja ela de odor, de consistência, ela possa ser observada o mais rápido possível. É ali que você vai observar que algo está diferente. Onde está o princípio ali de alguma coisa que pode estar fazendo mal para o seu cão, de repente algo que já está instalado, uma doença, uma dificuldade, um estresse, uma falta de descanso, um cão cansado, tudo isso vai aparecer nessas necessidades que o cão faz. Quando a gente faz, ou a gente define para o cão ele fazer um cocô e um xixi fora de casa, a gente limita essa nossa percepção. Seja porque quando ele faz um cocô você precisa tirar rápido porque é um local que tem que estar limpo, que é um local social ali para todas as pessoas, todos os cães, todos os outros animais, para justamente não encrostar ali, ou porque é um local onde você não consegue ver direito. Se o seu cão faz um cocô num mato, por exemplo, qual é a probabilidade de você conseguir entender se aquele cocô estava mais mole, mais duro? É muito mais difícil quando quando o cão faz um cocô e um xixi fora de casa. Então a gente precisa começar a entender que cocô e xixi são indicativos da saúde do cão. Só que a gente precisa observar isso. É a nossa responsabilidade, sim, quando a gente traz um cão e vai cuidar da saúde dele, oferecer qualidade de vida, é garantir que tudo esteja dentro dos conformes. E a menor alteração você vai perceber. Agora, se você não acompanha, se você sai, deixa o seu cão fazer xixi na rua, você não consegue ver a cor desse xixi, você não consegue sentir o cheiro, você deixa o xixi para lá, afinal de contas você não vai limpar um xixi. A gente falou sobre isso aqui, das pessoas não limparem xixi. Você às vezes não está prestando atenção também. Então olha como a gente, num simples cocô, existe um monte de coisa que pode ajudar a qualidade e vai ajudar a qualidade de vida do nosso cão. Então dê essa preferência de sempre o seu cão fazer um xixi ou cocô dentro de casa para que você possa avaliar isso e ajudar na menor alteração, você possa dar esse suporte para o seu cão.
É isso mesmo. Oi, Gabriela. Gabriela colocou aqui a resposta dela. Aproveita e dá a resposta da pergunta de hoje, Gabriela. Que local é bom pro cão fazer cocô? Coloca aqui na interrogação que eu já vejo já. Se minha cachorra já está acostumada a fazer cocô só na rua, eu consigo mudar isso depois de tanto tempo? Lógico que consegue, principalmente considerando uma rotina de alimentação e transformando o local como um local seguro para ela. É importante que a gente dê essa possibilidade para o cão, mas sim, é possível mudar. Não vou dar os detalhes aqui porque vai muito de como é a sua realidade com a sua cachorrinha. Depois você pode me procurar que a gente fala sobre isso. Fazer cocô na rua é saudável? Aproveitando até o que a Gabriela falou aqui, vamos entender então se fazer o cocô na rua é saudável. Eu vou voltar um pouquinho aqui o que eu já falei, inclusive, afinal de contas eu já falei sobre isso, que é a questão do cão estar seguro fora de casa, do cão estar exposto e vulnerável quando ele se coloca numa posição de fazer um xixi e um cocô, que ele precisa fazer. Só o fato dele fazer na rua não quer dizer de forma nenhuma que esse cão está se sentindo bem fazendo esse cocô, que ele está tranquilo, que ele está à vontade. Ou seja, isso não quer dizer que esse momento do cão está sendo um momento bom do dia dele, um momento de qualidade, que esse cocô e esse xixi estão fazendo bem para o cão. Ele está fazendo tudo o que ele poderia fazer, a quantidade que ele precisa, dentro daquilo que ele se alimenta. Então não, de forma nenhuma a gente imaginar que só o fato do cão fazer um cocô fora de casa é porque isso é saudável para o cão. Então, eu já levantei essa questão, mas agora eu vou acrescentar mais um detalhe, já que a gente está falando de saudável. A rua, por si só, que é um local que você não controla, nada do que acontece na rua você controla, já é um local que é sujo por natureza. A partir do momento que outros cães e outros animais fazem suas necessidades também nesse local, e aí eu digo cães, gatos, pássaros, cavalos, qualquer outro, ratos, qualquer outro tipo de animal que possa existir, também vai acabar fazendo xixi e um cocô nesse local. Afinal de contas, eles não têm onde fazer. O seu cão tem. Aquele cão que é membro da sua família, ele tem dentro de casa, que é o local limpo, indicado, seguro para ele fazer. Então, se a gente pensar dessa forma, automaticamente a gente vai entender que fazer fora de casa não é saudável. Tão saudável. É saudável porque eu estou fazendo meu cocô e meu xixi, óbvio. Porém, existe uma gama de perigos ali escondidos que podem trazer algum tipo de doença para o seu cão. Isso sem falar nas questões emocionais do seu cão, se ele vai ficar seguro, se de repente na hora que ele estiver fazendo um cocô ali, onde ele está acostumado, não importa, no horário que ele está acostumado, de repente naquele dia passou uma moto estourando escapamento, ou soltaram fogos de artifício, e o seu cão se assustou muito no momento que ele precisava estar tranquilo fazendo aquilo. Então olha como é importante também a gente entender esses pequenos detalhes e não só acreditar que o fato do cão estar fazendo um xixi e um cocô é um sinônimo de saúde. A gente precisa sempre melhorar e buscar o que é melhor, além do fato de você não conseguir observar tão bem esse cocô que o cão fez ali, esse xixi que o cão fez ali. Então dentro de todas as questões, Beto, eu já considero que fora de casa não é um lugar saudável para o cão fazer um cocô. Para ele e para os outros também. Imagina um outro cão que vai fazer um cocô e aí tinha um cocô de um outro cão que estava doente e aí o seu cão foi lá, cheirou, encostou naquele cocô, fez um cocô ou fez um xixi ali em cima. Olha como a gente expõe o nosso cão aos perigos achando que está fazendo da melhor forma para ele. Dentro de casa sempre será o melhor lugar e vamos sempre buscar que isso aconteça. Entendeu, Gabriela? Vamos buscar sempre isso. Não sei se vocês também acreditam nisso, mas a realidade é essa, que fora de casa é realmente pouco saudável. Eu tinha um termo maravilhoso para usar aqui, mas insalubre. É insalubre fora de casa. Não sei se é esse o termo. Vamos seguindo, enquanto isso, dê a opinião de vocês sobre que local é bom o cão fazer cocô. O que acontece se o cão demorar para ir fazer cocô? Aí eu vou colocar 3 situações que eu sempre gosto de pôr. O cão vai ficar estressado? O cão vai ficar inseguro? O cão vai criar ou desenvolver territorialismo? Agora vamos entender aqui a questão de o cão demorar para ir fazer um cocô. Ou seja, é aquela questão que eu falei lá no começo, o cão ter o horário para fazer um xixi, um cocô, e não conseguir fazer um cocô dentro de casa e precisar sair nos horários que estão delimitados ou estão definidos ali para ele fazer um xixi, um cocô. Agora vamos entender aqui o estresse. A partir do momento que o cão começa a sentir um desconforto, porque ele está com um acúmulo de resíduos,
seja xixi que ele precisa fazer, seja cocô que ele precisa fazer, isso estressa o cão. Isso passou do limite do que o corpo do cão aguenta. Imagina aquela situação do cão raspando a porta, o cão latindo para chamar a pessoa para ir fazer um xixi, um cocô, independente de como seja a rotina da pessoa. Mas automaticamente, quando o cão demora para ir fazer um xixi, um cocô, isso vai estressar o cão, vai deixar o cão estressado. E a partir disso, o momento de xixi, cocô já vai ser uma coisa ruim. Já vai ser um momento ruim para o cão, que vai trazer um desconforto muito grande, que vai fazer ele ficar incomodado. A gente vai aumentar o nível de estresse do cão, sendo que o dia do cão já é estressante por natureza. Só o fato do cão acordar, ter que sentir cheiros, ter que ver coisas, ouvir barulhos, se movimentar, já gera um estresse na vida e no corpo do cão. E por nossa causa, pela rotina que a gente criou, a gente permitir que o cocô e o xixi, que precisam ser uma coisa que traz saúde para o cão, ele trazer estresse. O cão ficar o famoso enfesado. Eu não sei se vocês sabiam que o termo enfesado vem disso. Eu acho que é, pelo menos eu já li, não sei se é sabedoria popular, mas enfesado é que está com fezes, estamos cheios de fezes. Então todo mundo, até nós, quando nós estamos com vontade de ir no banheiro e tal, a gente fica sem paciência. Ficamos estressados até que a gente consiga botar para fora. Então isso vai acontecer com o cão também. O cão vai ficar muito estressado, vai ficar sem paciência, sem conseguir pensar, dando vazão aos instintos dele, sem conseguir controlar, sem conseguir se concentrar quando ele demora para ir no banheiro. Então nunca deixe isso acontecer. Situação número 2, insegurança. Imagina o cão, ele demorar para ir no banheiro ou demorar para fazer um xixi, um cocô. Isso mostra que o cão não se sente seguro no local onde ele está para poder fazer um xixi, um cocô. Que é que eu falei no começo lá sobre socialização. O local onde o cão vive, independente de onde seja, se é dentro de casa, se é fora de casa, se é num quintal, num campo, enfim. O cão precisa ter, como nesse lugar, ele precisa saber tudo o que acontece. Tudo o que acontece ali precisa trazer segurança para o cão, ele precisa conhecer, saber como lidar. Se isso não está acontecendo, o cão está inseguro. Naquele local, naquele momento, ele está inseguro. Pode ser uma coisa de noite, como o Jackson colocou aqui, que os cães acabam fazendo um cocô de madrugada. O cão está inseguro naquele momento. Então, quando o cão demora para ir fazer um xixi, um cocô, é um sinônimo, é um indicativo de que o cão está inseguro. Então, automaticamente, se o cão demora para ir fazer um xixi, um cocô, mostra a insegurança desse cão naquele local onde ele está, naquela condição, naquele contexto. Às vezes até tem um local para ele fazer xixi, cocô, mas é um local que ele não gosta, que é apertado, que tem barulhos, que ele não conhece bem, que ele não tem um bom relacionamento, que não foi bem apresentado para ele. Mostra insegurança do cão diante da própria casa dele. Então é isso que a gente tem que ficar atento quando a gente fala de um cão que demora para ir no banheiro ou só quer sair fora de casa para fazer um xixi, um cocô, é porque ele não conhece esse local ou não existe esse local dentro de casa, que é o local que deveria ser o mais seguro para o cão fazer um xixi, um cocô. E aí a terceira condição que eu coloquei, o que pode acontecer caso o cão demore para fazer um xixi, um cocô, aí eu coloquei territorialismo. Eu vou aproveitar esse termo, embora para mim ele é uma coisa que tem que deixar de ser falado ou deixar de existir. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o que pode acontecer quando não existe essa rotina, ou seja, quando o cão só consegue fazer xixi, cocô fora de casa, por qualquer que seja o motivo que dentro de casa ele não faz, pode ser insegurança, pode ser porque ele levou bronca, não importa. Mas aí ele só faz fora de casa. E aí ele segura esse xixi, esse cocô. Aí ele fica estressado, aí ele fica inseguro. O estado emocional dele já está completamente abalado. Aí ele sai fora de casa. Quando ele sai, ele acaba fazendo aquele xixi, aquele cocô, que é o que eu falei no começo, o cão já sai e já faz um xixi, um cocô. O que acontece? Ele se alivia. Ele fica à vontade. É como se tivesse tirado aquele peso, aquele desconforto. É uma sensação maravilhosa, autorrecompensante, que faz bem pro cão. Ufa, é o famoso ufa. Ele faz aquele xixi, aquele cocô. O que ele começou a entender? Também, ele começou a entender que quando ele faz um xixi, um cocô, ele se sente seguro. Ou seja, o cheiro do xixi, o ato de fazer um xixi, fazer um cocô, traz uma segurança para o cão. Ele fica mais tranquilo, mais à vontade, menos desconfortável. A partir desse momento, quando o cão se vê numa situação mal socializada, de cheiros de outros cães, de cheiros de outros animais, ele automaticamente vai querer fazer um xixi ou fazer um cocô para que o cheiro dele traga essa segurança. Para que ele remeta e traga aquela semelhança daquela condição que foi apresentada para ele.
de que quando eu faço um cocô, eu me sinto bem. O local fica melhor, eu fico mais à vontade, eu fico mais confortável, menos estressado, consigo me concentrar melhor. Olha como a gente criou tudo isso pelo simples fato do cão só conseguir fazer cocô e xixi fora de casa. E aí toda vez que ele se sente desconfortável diante de uma situação, ou de um cheiro, de alguma coisa, ele vai lá e vai tentar fazer um xixizinho, vai fazer um cocôzinho. E aí é exatamente o que acontece no que eu falei no começo, daquele cão que faz o cocô picadinho, que faz o xixi em vários pontos. É porque o local deixa ele inseguro. A rua está deixando o seu cão inseguro. E ele acostumou que quando ele faz um xixi, um cocô, ele fica melhor. Aí ele vai começar a ter esse territorialismo, ou marcar território, como as pessoas queiram dizer aí. Olha como isso é ruim para a saúde mental do cão. Ele se achar na condição de única forma de se sentir bem, de ficar confortável, é deixar o cheiro dele, é ter o ato de fazer um xixi e um cocô. Então olha só quando a gente fala de o que pode acontecer quando o cão fica muito tempo sem fazer xixi e cocô, é esse tipo de comportamento, é esse tipo de condição que a gente pode estar oferecendo para o nosso cão. Vamos seguindo, deem a opinião de vocês, que local é bom o cão fazer cocô. Vamos para a última pergunta antes de eu falar sobre esse que local é bom. Precisa recompensar quando o cão faz cocô? É muito comum a gente, eu vou até falar mais normal, vai, porque não tem problema também fazer isso, mas é muito comum que as pessoas acostumem ou aprendam ou sejam ensinadas de que para que o cão faça um xixi, um cocô no lugar onde ela quer, ela precisa oferecer depois uma recompensa para o cão. Seja um petisco, seja um brinquedo, seja um passeio, a gente acaba caindo nessa condição de que precisa existir uma recompensa para o cão. Só que o cocô e o xixi, como eu já disse agora há pouco, ele é autorrecompensante. Quando o cão faz, ele se sente bem, ele tem um alívio. Existe um desconforto, por menor que seja ali, ele vai fazer esse cocô, ele vai ficar melhor, ele vai se recompensar, ele vai se sentir bem. Isso vai fazer com que o cão repita essa situação. Toda vez que ele se sentir desconfortável dentro desse cenário, com vontade de fazer, ele vai fazer porque ele sabe que isso é muito bom para ele. Então acaba ficando difícil, não que seja impossível, a gente ficar recompensando o cão, sendo que ele já foi recompensado por aquilo. Qual é o melhor cenário? Não, a pergunta foi, se precisa recompensar. Não precisa, mas é legal. Você sempre ter alguma coisa a mais para oferecer para o seu cão ali quando ele faz um xixi e um cocô. E eu sempre digo que é legal você condicionar isso a uma saída de casa, a você fazer um passeio. Você já garante que o seu cão faça um xixi e um cocô dentro de casa, no lugar seguro, higiênico, que deixe ele mais à vontade. E aí vocês saem de casa, evitando inclusive que ele faça um xixi, um cocô fora de casa, que cause todo aquele problema social, que dificulte a presença de cães na maioria dos lugares por causa desse tipo de atitude. Então isso já é um ponto muito legal, da gente fazer o cão fazer um cocô antes de sair. Existe uma recompensa após. É lógico que existe, você pode dar um carinho, você pode dar o que você quiser, mas não precisa. O que a gente precisa fazer? A gente precisa garantir que o local onde o cão vai fazer um xixi, um cocô, seja um local muito bom para ele. Não só ser um lugar seguro, que seja um lugar limpo, que seja um lugar arejado, espaçoso de acordo com o seu cão, óbvio, que ele conheça, que ele saiba o que ele precisa fazer, que tenha uma delimitação ali, de preferência o tapetinho ou o easy, ou qualquer coisa que você queira colocar, para que você possa fazer isso em outros lugares, quando você vai viajar, quando vai visitar pessoas, você levar isso para fazer o cão, para que o cão possa fazer um xixi e um cocô. Esse é o melhor cenário para que o cão comece a repetir xixi e cocô nos mesmos lugares. É você oferecer esse local de uma forma boa, dentro de uma rotina boa de alimentação, de descanso para o cão, para que ele fique à vontade para fazer xixi e cocô naquele lugar. Só que se precisa recompensar, recompense, pode recompensar. É muito legal, vai criar um hábito muito legal entre você e o seu cão. Ele vai gostar de ir até aquele local, fazer um xixi, fazer um cocô, para depois vocês poderem sair para passear. Sair para passear. Agora vamos para a pergunta, que é: que local é bom o cão fazer cocô? Vou ver as opiniões de vocês. Eu respondi tudo? Acho que eu respondi tudo. Ponte. Coloquei aqui, ó. Hoje tá bom, as opiniões de vocês estão bem boas. Hoje eu vou começar a fazer perguntas que sejam mais diretas, assim, para que a gente consiga ter mais opiniões de vocês. Que local é bom o cão fazer cocô? No quintal. Vamos entrar na seguinte questão. Quando a gente fala de o cão ter um quintal, ele não pode ser considerado como um grande banheirão para o seu cão.
ele precisa ser considerado um local onde o seu cão vai ter outros tipos de experiências sensoriais. Porque nesse matinho, nesse quintal, quando fala quintal eu penso em mato, né? Engraçado, mas é bem provável que tenha quintais que não tem mato. Enfim, mas vamos imaginar um cenário que tenha mato. Então é um local onde seu cão vai sentir outros cheiros, porque vão ter flores, plantas diferentes, vai ter terra. O seu cão pode ter essa experiência e conhecer esses lugares, sendo apresentado por você, esses locais. Então é para isso que a gente precisa considerar um quintal, para que tenha um espaço para você fazer uma atividade diferenciada, que seja compatível com aquele espaço, com o que o local ofereça, dentro do clima que esteja, enfim, depende do quintal de cada um. Só que, quando o cão acostuma a fazer um xixi, um cocô no quintal, você não consegue fazer aquela observação de qualidade, de saúde do seu cão, de olhar o seu xixi, de olhar o cocô, vira uma coisa meio incontrolada, porque você talvez nem saiba quando o seu cão fez, porque fica escondido naquele matinho, sei lá. Estou pintando esse cenário como o cenário da grama, né? De ter uma graminha ali para o cão fazer um xixi, um cocô. Agora, se é um local que não tem graminhas, só que seu cão usa lá de banheiro por qualquer motivo que seja, geralmente isso acontece porque você não permitiu que ele fizesse dentro de casa, e aí ele acabou precisando fazer, fez lá fora e ficou tudo bem, ele se sentiu bem e falou, então tá bom, vou acabar fazendo aqui fora. Só que é um local que você vai limpar menos. Porque pode ser que você não veja todos ou a todo momento que o seu cão fez. E vai deixar o local não limpo, vai ficar um local sujo, que é uma das condições mais importantes para que o cão volte a fazer um cocô, ou fique fazendo cocô, ou faça cocô, tenha essa liberdade para fazer, é que o local seja limpo. Então é muito comum que, principalmente quando a gente vê essa liberdade, que o cão faça xixi e cocôs em vários lugares. Só aí já mostra pra gente que ele precisa de um local limpo. Ele não vai repetir o cocô e o xixi em cima do mesmo cocô e xixi dele que estava ali. Olha que importante a gente sempre observar e entender os nossos cães. A gente precisa garantir isso. Então, quando ele faz no quintal, não que não seja bom, é isso que a gente está falando, né? Acabei fugindo um pouco. Mas é um local bom para o cão fazer um xixi e cocô? É bom, porque provavelmente ele vai se sentir seguro naquele local. É um local que está dentro da casa dele. Só que existem todas essas consequências que podem fazer com que o local não seja tão bom para um xixi e um cocô. Ele vai dar uma independência para o seu cão, ele vai ser grande o suficiente para o seu cão escolher onde ele vai fazer um xixi e um cocô. Isso tira um pouco a capacidade do cão se concentrar para escolher o lugar, para chegar no ponto onde ele sabe que é, quando a gente faz dentro de casa. O cão ganha essa autonomia e essa cognição de saber, de pensar, de se controlar para ir até o local. No quintal, deu vontade, ele acaba fazendo. Então a gente acaba tirando um pouco da qualidade. A gente precisa melhorar esse momento de xixi e cocô. E no quintal a gente acaba perdendo sim, é inevitável, dentro das rotinas da família, perder um pouco dessa qualidade nesse momento. Vamos ver mais de vocês, vai. Eu tinha as minhas aqui tão boas. Vamos colocar aqui, ó. No tapetinho. Acho que eu vou acabar não falando, vou falar um pouquinho aqui do tapetinho, assim. Que o cão fazendo tapetinho, o que é bom é porque ele existe uma referência para o cão. Mesmo que você não tenha conseguido ainda ensinar o seu cão ou permitir que ele consiga fazer exatamente em cima. Às vezes é muito comum que o cão, eu falo comum porque não é normal, o cão botar as patas, só que o xixi e o cocô ser feito para fora do tapetinho. Ou seja, a referência ainda está um pouco difícil para o cão entender. Só que existe uma referência. Olha, é totalmente o contrário do quintal, né? O cão busca aquela referência, o cão pensa, o cão se concentra, mesmo diante de uma necessidade, de um desconforto, que é preciso fazer um cocô, ele consegue se concentrar, tá com o cognitivo para isso muito bom, com autocontrole muito bom, ele vai até o local. Então só por isso eu acredito que é um bom lugar para o cão ele ter essa referência. Esse é um ponto número 1. Agora o ponto número 2, da existência dessa referência, é você poder levar isso para outros lugares. Que é inclusive o que colocaram aqui na outra, ó, colocaram aqui, ó, na calçada, no tapetinho. Olha que coisa mais interessante, é você levar essa referência que traz uma segurança, uma tranquilidade para o seu cão, pelo menos o mínimo que seja, da verossimilhança, né, da semelhança que ele vai ter com o local onde ele está acostumado. Você coloca aquele tapete no local onde ele vai fazer um xixi, um cocô, onde ele pode fazer, onde ele conhece a situação. Isso traz segurança para o cão, isso vai fazer com que ele tenha vontade, que ele consiga fazer, que ele se concentre em um ambiente completamente diferente. Então acho que essa é a grande vantagem, a grande qualidade da gente ter uma referência para o cão. Eu faço assim por causa do tapetinho, mas pode ser o que você quiser. Pode ser uma graminha, pode ser um tapete, pode ser um jornal, pode ser um papel higiênico. Olha, vai da cabeça e do que você tiver à disposição ali para poder ajudar o seu cão, é levar
essa referência para outros lugares. Eu acho que esse é o grande ponto quando a gente fala de ter um tapetinho para o cão fazer um xixi e um cocô. Não sei se vocês tinham pensado nisso. Vou tirar aqui. Eita, não consegui tirar. Agora tirei. Agora vamos seguir, falar uma outra coisa aqui, que a gente está falando de cocô ser mais do que saúde. Aí eu vou levantar uma questão para a gente finalizar aqui a nossa live, que é quando o cão faz escondido. Ou seja, o cão não faz na presença ou quando as pessoas da família estão observando o cão. O que mostra isso? Primeiro, uma insegurança desse cão diante das pessoas. Lembra que o momento de xixi e cocô do cão é um momento que ele se sente vulnerável, que ele está exposto. Se ele não consegue ficar à vontade para fazer isso diante das pessoas da casa, é porque o relacionamento ali tem alguma falha nesse relacionamento. Eu não vou falar que ele é ruim, porque pode ser que ele seja muito bom em várias situações, mas para esses momentos, em algum momento houve uma falha, houve uma dificuldade, um desconforto, uma bronca ou qualquer coisa que seja, que deixou seu cão inseguro para esse momento. Um dos grandes indicativos disso são os cães filhotes. Os cães filhotes, como eles ainda não criaram esse repertório de comunicação, de experiência com as pessoas, eles vão fazer xixi e cocô na cara das pessoas ali. Se deixar até no colo da pessoa, o cão acaba fazendo um cocô e xixi. Porque ele não tem essa referência e também não tem um autocontrole ainda tão desenvolvido para isso. Só que olha como o cocô é muito mais do que saúde. O cocô te mostra comunicação. Ele te mostra o quanto o seu cão está confortável diante de uma situação. Eu acho que esse é o ponto mais importante dessa live. Quando o cão faz o cocô picadinho, o xixi picadinho, mostra uma insegurança do cão. Não mostra que o organismo dele está funcionando mal. Mostra que ele está inseguro, que ele tem uma ansiedade, que ele tem um desconforto naquele momento. O cocô está te comunicando. Quando o cocô está diferente, com um cheiro diferente, quando você observa o cocô e acompanha isso, o cocô está te comunicando uma coisa. Está te comunicando como está a saúde do seu cão, como está o organismo do seu cão. Então olha como o cocô ele é muito mais do que só a saúde. Ele é comunicação, ele é segurança. Ele demonstra o que o seu cão está sentindo naquele momento. O seu cão pedir para sair para fazer um xixi, um cocô, mostra que ele está com muita vontade, está com muito desconforto e que ele se sente inseguro no local onde ele está para fazer um xixi, um cocô. O cão fazer um xixi, um cocô assim que ele sai de casa, ele só mostra para você que ele não tem controle para poder fazer um cocô dentro de casa e tem que se ver dentro de uma situação de extrema necessidade para poder sair de casa e fazer um xixi, um cocô, ele segurar esse xixi, cocô, que é algo que vai trazer uma qualidade de vida baixa, vai trazer doença, dificuldade física para o seu cão, vai trazer estresse para o seu cão. Então olha como o cocô é muito mais do que saúde. Cocô é a forma do seu cão se comunicar com você e mostrar que ele está bem, que ele está seguro, que ele se sente confortável, que ele se sente independente para poder se afastar de você para fazer um xixi, um cocô, que ele se sente à vontade para fazer um cocô e um xixi na sua presença, de você levar ele até o local da casa e ele fazer um xixi porque ele confia em você, ele conhece aquele lugar é muito bom, é muito seguro. Enfim, olha como o cocô é muito mais do que uma simples saúde do nosso cão. A gente precisa olhar melhor para esses cocôs e xixis do nosso cão para garantir que ele tenha uma qualidade de vida cada vez melhor. Isso não quer dizer só de alimentação, isso não quer dizer só de socialização, quer dizer de todo um contexto da vida do cão, para que ele possa ter cada vez mais qualidade de vida e que nós possamos ser as pessoas melhores amigas do cão, oferecendo tudo que a gente pode e deve oferecer para os cães quando a gente traz eles para fazer parte da nossa família. Uma ótima noite a todos, bom descanso, até a próxima. Quem ainda ficou com dúvidas, pode mandar para mim aí, a gente se vê na próxima live, numa próxima quarta-feira, numa próxima semana, assim que possível. Não deixe de acompanhar também os conteúdos que eu coloco aqui diariamente, que são alguns recortes das lives que fazem algum sentido, que são temas específicos, que vão ajudar você dentro de um contexto um pouquinho menor. Uma ótima noite, fiquem com Deus.